Em 2020, as cidades pararam. Igrejas fecharam. Quase ninguém na rua. Supermercados vazios. Era como se a vida tivesse parado. Em 2021, incertezas, radicalismo, polarização, ódio, miséria, pobreza, fome, doença, dor e sofrimento, morte. O que podemos dizer, ou fazer? De que forma oferecer a luz a quem está na escuridão? Tão urgente e tão atual, a mensagem de amor, revelada na cruz, parece nunca ter sido tão necessária como nesse tempo. Podemos nos levantar e agir, estender as nossas mãos, espalhar o amor, erguer a nossa voz e dizer que existe esperança. Semear a paz. Anunciar que, em Jesus, a vida ainda faz sentido. Fazer isso é necessário. É um imperativo. É para todos. Dá resultado. Venha conosco nesta missão. De cidade em cidade, espalhando o amor e anunciando a boa notícia, a salvação chegou. Campanha de Missões 2021. Ore, contribua, participe. Sua contribuição faz diferença. Vídeo aí sobre missões. No mês de setembro, na Igreja Adventista da Promessa, ela tem essa campanha de missões. Então a gente, sábado que vem, nós vamos ter a campanha. Então, para que os irmãos, possam já ir pensando em alguma coisa, para trazer assim alguma coisa já pensada, dentro das possibilidades de cada um, obviamente, Então que os irmãos possam ter essa consciência. A gente viu aí que nós estamos passando um momento muito difícil ainda, por conta da pandemia, temos os impactos ainda na sociedade, muitas pessoas sofreram bastante, e ter essa palavra de amor que a gente tem que levar às pessoas, e isso também faz parte do Evangelho, que é o que nós estamos falando também. A série de mensagens desse mês é sobre isso. Então, para a gente demonstrar o Evangelho mesmo, amor às pessoas, a nossa contribuição aí para missões, ela é muito importante. Então, que os irmãos possam ir vir já preparados. No dia 19, na verdade, próximo domingo, nós vamos ter agora a aplicação, daquela campanha que foi feita sobre o Varal Solidário, que foi uma iniciativa dos pequenos grupos da igreja, que agora vai ter a efetivação, desse projeto muito bem idealizado. Então, foram arrecadados roupas, sapatos, os irmãos participaram aí, a gente agradece, os pequenos grupos têm certeza que agradece também, cada irmão que pôde contribuir, e agora vai ser feita a efetivação, no dia 19 de setembro, das 9 às 12, lá no bairro Real Parque, lá em Barão Geraldo, aqui em Barão Geraldo, Então, os irmãos aí algumas pessoas já deram ok, que vão participar, e precisa de bastante ajuda, que vai ter alguns brindes, um brinde para poder entregar, para aquelas pessoas que vão estar ali, e que os irmãos possam também participar, desse lindo gesto aí, também dessa expressão do Evangelho, levar esse amor também às pessoas. Sobre a série de mensagens, então hoje nós vamos ouvir sobre o tema Pregue o Evangelho. Existe uma necessidade. O pastor Edivaldo fará a mensagem, que Deus possa usá-lo grandemente, já vamos orar por ele,
E semana passada, nós ouvimos aqui pelo pastor Alex, né, prega o evangelho, e isso é uma ordem, que é um mandamento, né, de Deus. Foi falado sobre que é uma ordem para a gente pregar o evangelho, e agora nós vamos ouvir sobre existe uma necessidade. Nós pregamos o evangelho porque existe uma necessidade, que nós possamos entender isso e aplicar no nosso dia a dia grandemente. Esses são os avisos que a gente queria passar para todos os irmãos, que os irmãos possam aí participar dessas atividades. A igreja, aos pouquinhos, né, ela vai retomando as ações dela, né, que na pandemia parou um tanto, né, mas aos pouquinhos a gente vai reativando as ações, os ministérios, aí começam a ter as ações para que a igreja possa participar também. Então, fiquemos em pé, nós vamos cantar o hino número 116, que fala sobre resolução, e que a gente possa, então, dar início a esse culto em nome de Jesus, cantando esse hino número 116. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 3, versículos 23 e o 24. Então, Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Todos estão debaixo do pecado e a justificação pela fé. Aí nos diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Vamos todos orar em nome de Jesus, intercedendo por esse culto, né, que tudo que nós formos fazer aqui seja para a honra e glória de Deus. Santo Deus, nós agradecemos por estarmos aqui nesse momento, Jesus, para levar a Ti o nosso culto de gratidão. Primeiramente, para agradecer pelas bênçãos recebidas durante todos esses dias, a semana que passamos. Sabemos que Tu tem cuidado de cada um aqui, de mim principalmente, Jesus, da minha família, mas de todos nós que estamos aqui. Sabemos que Tu é poderoso, Jesus, para fazer tudo nas nossas vidas.
basta somente nós crermos, Jesus, em Ti, e sabemos que Tu tem feito, Jesus, porque Tu é fiel, embora nós somos infiéis, mas Tu és soberano sobre tudo, e nós agradecemos por tudo que tem feito nas nossas vidas, Jesus. E nós pedimos que dirija uma bênção, Jesus, para todos que estão aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, e aqueles que vão ouvir ainda no futuro, que Tu possa estender a mão para cada um, abençoando grandemente, abrindo a mente, abrindo o coração para a Sua mensagem, que Tu possas fazer, Jesus Santo, intervir no meio dessas pessoas. Abençoa os louvores do Grupo Azaf, abençoa a oração, a mensagem que vai ser transmitida pelo pastor Edivaldo, que Tu possa estar, Jesus, agindo em todos os momentos aqui. Isso que nós te pedimos e te agradecemos grandemente por tudo, Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus, agora por todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos fazer a divulgação das trilhas do discipulado e o pastor Alex vai estar fazendo essa parte. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto nessa manhã de sábado. Bom ter os irmãos aqui, rever alguns irmãos também. A gente louva a Deus pela vida de cada um, por ter uma boa participação hoje na igreja, nesse culto de sábado de manhã. Eu aproveito para dizer que a gente tem colocado essa proposta para os irmãos, que a gente retome os nossos cultos, aos sábados, aos domingos. E aí eu insisto para que você também venha à igreja aos domingos, né? Sempre que possível, cultuar com a gente. Afinal, o culto ele é feito pensando em quem está aqui, né? Nos nossos irmãos. É lógico, a gente quer alcançar os nossos irmãos que porventura não possam estar, mas já que a gente já pode retomar os nossos cultos, então venham sempre. Vai ser sempre muito melhor, né? A gente fazer os cultos com a participação maior dos irmãos aqui na nossa igreja. Eu quero hoje apresentar aqui para os irmãos o trilho do discipulado, que é um material que a nossa igreja ela disponibilizou. E nesse sábado de manhã, nós estamos nas nossas igrejas da Convenção Paulista, fazendo o lançamento desse trilho do discipulado, que é um material muito especial que a igreja ela disponibilizou há pouco tempo, né? Ele é muito recente, a gente quer apresentar ele para os irmãos hoje de manhã. Eu queria antes começar dizendo para os irmãos que a nossa igreja, a Igreja Adventista da Promessa, ela tem uma vocação histórica pelo ensino. Ela desde o seu início, ela se aplicou ao ensino. Desde 1962, nós temos doutrinal na igreja. Mas muito antes, né? Desde o início da igreja, a igreja ela já ensinava as suas doutrinas aos seus membros, mesmo sem o doutrinal. A nossa primeira lição bíblica, ela foi lançada em 1936. A gente sabe que a igreja ela tem a sua data simbólica lá, né, em 32, que foi a data onde o pastor João Augusto da Silveira foi batizado no Espírito Santo. Mas a igreja ela se estrutura mesmo de fato, né, como instituição a partir de 36. E em 36 a gente lança a nossa primeira lição bíblica. Ou seja, desde o início da igreja, a igreja ela coloca na mão dos seus membros, na mão das pessoas que fazem parte da sua membresia, ela coloca materiais que visam o ensino, que visam o amadurecimento cristão da igreja. Então, desde o início foi assim, e mais uma vez agora a gente está então diante de uma proposta apresentada para a igreja, que é o trilho do discipulado.
nós temos quatro revistas, né, que estão aqui nas minhas mãos. São 4 revistas, são essas que vocês estão vendo aí também. Cada uma dessas 4 revistas, nós temos 8 lições. Então, nessas 32 lições, nós temos uma proposta completa de discipulado para todo cristão. Eu queria lembrar ainda que a nossa missão, ou a missão da igreja, a gente já vem falando sobre essa missão já há algum tempo, ela já está definida há algum tempo. A nossa missão é essa. Então, para que existe a Igreja Adventista da Promessa? Qual é a sua missão? A missão da Igreja Adventista da Promessa é esta aí. Nossa missão é adorar a Deus, proclamar Jesus Cristo e fazer discípulos no poder do Espírito Santo. São 3 verbos aqui que nós destacamos, né? Adorar, proclamar e fazer. Então, nós adoramos a Deus, nós proclamamos Jesus e nós fazemos discípulos no poder do Espírito Santo. Será que você consegue repetir isso aqui comigo? Vamos lá? Nossa missão é adorar a Deus, proclamar a Jesus Cristo e fazer discípulos no poder do Espírito Santo. 3 verbos, irmãos: adorar, proclamar e fazer discípulos. Nessas 3 linhas que nós baseamos a nossa missão. A gente está falando nesse mês de setembro bastante sobre essa proposta de proclamar Jesus e de fazer discípulos. A gente está falando bastante sobre isso. Estamos numa série de mensagens. No próximo sábado a gente tem a campanha, como já foi falado. E hoje a gente quer apresentar, então, para os irmãos uma proposta efetiva de discipulado. Como a gente pode, então, fazer discípulo? Apresento, então, o trilho do discipulado. São 4 lições. A primeira lição, o título dela é Conhecendo a Salvação em Cristo. A segunda, Conhecendo a Igreja de Cristo. A terceira, Conhecendo a Vida em Cristo. E, por último, Conhecendo a doutrina de Cristo. São 4 lições, são 4 lições, cada uma dessa lição divididas em 8 partes. Vamos lá. O primeiro trilho, então, que é o trilho que fala sobre a salvação, o objetivo dessa primeira fase é fazer com que o estudante entenda quem é Jesus, o que ele fez e como ele pode se apropriar da vida em Cristo. Ele será desafiado a assumir um compromisso público com Cristo e se preparar para o batismo. Então, com essas 8 lições, a gente já pode batizar alguém. Depois desses 2 meses, onde a pessoa ela aprendeu aí a ideia básica, né, da salvação, ela aprendeu quem é Jesus, ela conheceu um pouco mais Jesus, ela aprendeu sobre as doutrinas básicas, né, da salvação, a gente já tem, então, aí a condição de levar uma pessoa para o batismo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é a lição A Igreja de Cristo, o objetivo dela é que o discípulo de Cristo entenda o que é a igreja, para que seja integrado corretamente na vida da comunidade. Então, nessa lição, a gente vai falar um pouquinho sobre uma doutrina que a gente chama de eclesiologia, né, na teologia, que é a gente conhecer um pouco mais sobre a igreja, o que é essa comunidade que Jesus criou, chamada igreja. Nessa lição também, a gente tem um aspecto muito importante, que é ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho da história da nossa igreja. Então, nessa fase, quem participar desse estudo vai relembrar um pouquinho da história da Igreja Adventista da Promessa. Aí a gente passa mais 2 meses, né? Nós chegamos aqui na terceira fase. O título dessa lição é A Vida em Cristo, ou Conhecendo a Vida em Cristo. O objetivo dessa terceira fase é que o discípulo de Cristo ele reflita sobre como viver a vida em Cristo. A proposta é pensar em nossa caminhada na vida cristã. Então aqui a gente vai amadurecer um pouco mais a vida do discípulo, mostrando para ele sobre os desafios, a proposta de uma vida em santificação, os desafios de viver a vida cristã conforme o Evangelho nos ensina. E por último, a gente chega na quarta lição, que é a doutrina de Cristo.
Nessa última lição, a gente então fala propriamente sobre as doutrinas específicas, né, peculiares da Igreja Adventista da Promessa. Nas lições anteriores, nós já abordamos algumas doutrinas, só que essas doutrinas, elas são doutrinas, muitas delas comuns, né, a muitas igrejas. Mas na quarta lição, então, a gente chega numa parte muito importante para nós, promessistas, uma parte que nós prezamos muito, que é mostrar para o discípulo por que nós cremos assim, né? Qual é a forma de nós crermos? Então, a gente vai estudar aqui nessa última lição, 8 lições específicas aqui sobre a doutrina promessista, a fim de que o estudante ele possa, então, se enraizar um pouco mais, né, naquilo que nós acreditamos, na nossa maneira de compreender a palavra de Deus. Então, está aí a proposta, irmãos. A gente entende que esse material é um material muito importante para a igreja. É um material que não pode ser simplesmente engavetado, né? A gente não pode simplesmente deixar esse material de lado. É um material que a gente pode e deve utilizar. E é essa a nossa proposta. Existem inúmeras formas de se aplicar esse material. A gente podia aqui pegar alguns sábados, né, e falar sobre esse material. Esse material, ele pode ser aplicado de maneira individual. Então, você que esteja passando um curso bíblico para alguém, ou que vai passar um curso bíblico para alguém individualmente, você pode fazer o uso desse material para poder fazer isso. A gente pode utilizar isso nos pequenos grupos da nossa igreja também. Mas a gente aqui na nossa igreja, observando o nosso contexto local, nós entendemos que, inicialmente, a gente pode aplicar esse material de duas formas. E eu quero apresentar ele aqui para os irmãos. A primeira é essa. A gente vai criar aqui na igreja uma classe de discipulado presencial. Qual que é o público-alvo dessa classe de discipulado? Pessoas que não tiveram um estudo sistemático antes do batismo. Então, alguns dos nossos irmãos se batizaram, mas não passaram por aquele estudo sistemático, não fizeram aquilo que a gente chamava de classe batismal. Então, se você é uma pessoa que se enquadra nisso aqui, você é um público-alvo dessa classe de discipulado presencial, tá bom? Quem mais? Novos membros, pessoas que estejam já chegando aqui à nossa comunidade. Essas pessoas são bem-vindas nessa nova classe. E membros que queiram repassar esse passo a passo da vida cristã. De repente você passou pelo estudo da Bíblia, mas já faz bastante tempo. E agora você entende que há uma necessidade, há um desejo de relembrar esse passo a passo da vida cristã. Então, se você quiser, você também pode se matricular nessa classe de discipulado. Eu ouvi o pastor falando outro dia que estudos dizem, né, que uma igreja ela precisa, pelo menos de 8 em 8 anos, relembrar para os seus membros as suas doutrinas. De 8 em 8 anos. A gente aqui, ano a ano, a gente tenta relembrar algumas principais doutrinas da nossa igreja, né? Mas pode ser que tem gente que já faz um pouquinho mais de tempo que não tem repassado o passo a passo da salvação, da vida cristã e das doutrinas da igreja promessista. Então, você também pode ser um participante dessa classe de discipulado presencial, tá bom? Local, dia e horário. Vai ser aqui na igreja, aos sábados, das 10 às 11 da manhã, a partir do primeiro sábado de outubro. Ou seja, essa classe vai ser uma classe que vai funcionar simultaneamente ao nosso horário de escola bíblica. A gente mantém a nossa lição bíblica, inclusive a próxima lição bíblica, ela está assim, extremamente relevante, né, para os nossos dias, mas a gente abre esse espaço para aqueles que querem participar dessa classe de discipulado. O que é necessário? A gente está entendendo que para participar dessa classe, você precisa querer, então você precisa fazer sua matrícula. Nós vamos disponibilizar um formulário no Google. Se não for o formulário, você pode procurar a secretária da escola bíblica ou a secretária da igreja local e você pode fazer a sua matrícula nessa classe, porque a gente quer que você leve a sério
essa classe e todo o período, né, que ela vai se desenvolver. Quem sabe a gente consegue, irmãos, aí ao longo do tempo, fazer com que todos os nossos irmãos da igreja, eles passem novamente por essa classe. Eu acho que vai ser um aprendizado, um fortalecimento aí da fé muito importante. Bom, essa é a primeira forma. A segunda é essa. A segunda é uma classe de discipulado online. Então a gente vai ter a presencial e a gente vai ter a online. Qual é o público-alvo dessa classe online? Primeiro, os líderes de ministérios, as equipes ministeriais aqui da igreja local e os consagrados. Esse é o público principal, alvo dessa classe de discipulado. Você que é um líder ministerial, você que faz parte de uma equipe ministerial, você que é um consagrado, um ordenado da igreja, você está sendo convidado para participar com a gente dessa classe de discipulado online. Qual é o dia? Todas as quartas-feiras, das 20h30 às 21h30. 1 hora, tá bom? Todas as quartas-feiras, a partir também da primeira quarta-feira do mês de outubro. A gente quer ter esse tempo de formação continuada aí com os nossos líderes, com a nossa liderança. E pela graça de Deus, a gente vai ter um tempo muito produtivo, inclusive na capacitação dessa liderança para poder ministrar aí na sequência cursos bíblicos também para outras pessoas. Essa é a nossa proposta. A gente espera que a igreja nos ajude e que a gente possa estar engajado nessa ideia do discipulado e da formação de novos discípulos. É um convite para que a gente saia da teoria que a gente tem recebido aqui todos os sábados e que nós, de fato, possamos ir à prática do discipulado. Amém, gente? Você pode ficar em pé? A gente busca uma igreja que seja uma igreja avivada, uma igreja que seja uma igreja onde há ação do Espírito. E um dos sinais da ação do Espírito é que a igreja ela se torna mais apegada à palavra. A igreja ela se torna mais apegada ao ensino. Então, a gente quando orar para que a igreja seja avivada, nós precisamos perceber algumas marcas. Uma das marcas que nós vamos perceber, irmãos, é que essa igreja é uma igreja dedicada ao ensino, dedicada à palavra. É uma igreja onde há cursos bíblicos acontecendo, pessoas estão sendo discipuladas, porque é assim que a gente vê na formação inicial da igreja. Eu queria orar com você, que você me ajudasse aqui em oração por esse propósito, para que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos orar aqui juntamente com a igreja nessa manhã, agradecidos a Ti, Senhor, por essa proposta que a igreja nos apresenta, da formação de discípulos e de novos discípulos. Senhor, nós oramos para que esse material que foi aqui apresentado, que esse material seja uma ferramenta importante, usada por Deus, usada pelo Senhor, meu Deus, para que novos discípulos, ó Deus, sejam formados, para que antigos discípulos sejam fortalecidos também, meu Deus, em Ti. Em nome de Jesus, que essas lições sejam essa ferramenta, meu Deus, para o fortalecimento, para o amadurecimento dos cristãos. Que o Senhor possa usar, meu Deus, essas classes que serão criadas aqui, Senhor. E que o Senhor nos mostre e nos dê outras estratégias ainda, para que, meu Deus, novos discípulos continuem sendo feitos pelo poder do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja, nós acabamos de citar essa missão, e nós confiamos, meu Deus, no Teu poder, na Tua capacitação, para que essa obra, ela siga em frente, meu Deus, e que o Senhor possa trazer para essa igreja local aqui, muitos discípulos, meu Deus, criados à semelhança do Senhor Jesus. É o nosso desejo, é a nossa oração, e nós colocamos isso, meu Deus, debaixo de oração, meu Deus, nós colocamos isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos, pode se assentar, que Deus possa abençoar esse projeto. Qualquer informação que você queira sobre ele, basta nos procurar, a gente está à disposição para ajudar em relação a isso. Nós vamos passar para o momento da oferta.
E 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que esse possa ser o nosso sentimento, né, de ofertar a Ele. Lembrando que o gasofilácio está ali, a maquininha está ali, você tem os momentos para poder fazer a sua oferta, sua contribuição. Se for dízimo, né, na maquininha, você destaca primeiro o papel que sai, coloca o seu nome, coloca dentro do envelope, para que você possa receber o seu recibo de acordo, né, conforme o que você ofertou, conforme que você dizimou. A oferta não precisa marcar o nome, né, só precisa marcar a oferta e coloca ali dentro. Então, é bem tranquilo, tá? Quem está em casa também pode fazer a sua contribuição pelo Pix do CNPJ da Convenção Paulista das Igrejas Adventistas da Promessa ou pela transferência bancária também. Você pode também participar dessa contribuição de oferta e dízimos também. Então, fiquemos em pé, vamos orar pela oferta e, em seguida, aí, louvar a Deus. Quero te convidar a fechar os olhos, vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas. A Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, neste momento propício para isso, meu Deus, onde estamos no culto público, no momento de louvor e adoração ao Teu nome, meu Deus. Temos pessoas que nos acompanham, Senhor, pela internet, e também aqui os irmãos que estão presentes. A igreja está muito bonita, irmãos e irmãs que vieram à casa de Deus para adorá-lo, para glorificar o seu nome. E também fazemos isso através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, e te adoramos também com isso, Senhor, fazendo este ato de contribuição à obra do Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem ali o seu salário, que tem ali justamente a sua aposentadoria, os profissionais liberais, os autônomos, enfim, Senhor, nós temos aí diversas gamas de pessoas que ganham o seu sustento. E que o Senhor abençoe a cada um, meu Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, que haja a prosperidade que vem do alto para nós, para que possamos contribuir para com a Tua obra, meu Deus. Pai, que o Senhor venha manter, Senhor, de verdade, meu Deus, a vida de cada irmão. Que nós, mesmo passando por momentos tão difíceis, financeiros, políticos, enfim, nós temos visto, Senhor, a Tua mão estendida sobre nós. Continua nos abençoando, Senhor. Continua abençoando o lar dos meus irmãos. Continua abençoando a minha casa, o lar de todos nós que aqui estamos, Senhor, e aqueles que nos assistem também. Que a Tua bênção da provisão seja derramada, Senhor, na vida de cada um de nós. Aqueles que também administram os valores, meu Pai, que o façam com sabedoria, Senhor, para o engrandecimento do reino de Deus. Senhor, muito obrigado por tudo. Fica conosco, Senhor, com a Tua bênção. Em o nome de Jesus oramos com gratidão por tudo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. So
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta alegria, esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Motivo de agradecer, né? Com esse louvor, agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor. A palavra de Deus, irmãos, os Romanos, no capítulo 3, o verso 23 e 24, que já foi feita a leitura com o irmão Rinaldo, diz a palavra do Senhor: pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, glorificado, exaltado seja o teu nome. Toda honra, Senhor, toda glória seja dado a ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela paz, te agradecemos pela vida, pela presença gloriosa do teu Espírito Santo que reina cada dia em nossas vidas. Somos gratos a ti por este momento tão sublime, que é o momento do louvor, momento da adoração, momento de glorificação a ti. Senhor, se há pessoas que não puderam chegar até aqui por motivos de enfermidade, tu és um Deus de amor, tu és um Deus de misericórdia. Visitando, Senhor, este irmão, esta irmã, colocando ali as tuas mãos de poder, e seja feita a tua vontade na vida da tua igreja. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Esta série, né, de sermões preparado pela Junta de Missões da IAP. Hoje nós iremos aprender um pouco da palavra do Senhor, a necessidade de pregar o Evangelho. Este é o tema. O carinho, né? Nós podemos ver a preocupação da igreja, o Departamento de Missões da IAP, em preparar estas séries de mensagens, de sermões, para a igreja. Então, meus irmãos, a necessidade da pregação do Evangelho. Vamos continuar com uma série bíblica de sermões, e o título geral, né, desta série de mensagem, Pregue o Evangelho. Reflexões acerca dos importantes aspectos da pregação do Evangelho para o cumprimento da missão. E no sermão de hoje, meus irmãos, a qual está aí a necessidade da pregação do Evangelho. Existe, irmãos, claro, há necessidade, há urgência para a pregação do Evangelho. E na visão divina, a pregação do Evangelho não é alternativa, irmãos. Algo que se possa deixar para segundo plano. Nós não podemos pensar, não, amanhã eu prego, amanhã, depois da manhã, talvez a semana que vem, eu prego o Evangelho para alguém. Mas, meus irmãos, não existe alternativa, não existe segundo plano para a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é necessário. Pregar o Evangelho, meus irmãos, como Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 4 e o verso 2. Pregue a mensagem, insista em anunciá-lo, seja no tempo certo ou não. Então, Paulo, meus irmãos, ele está falando para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, prega o Evangelho. Seja no tempo ou fora do tempo. Aqui nós vemos, meus irmãos, quando nós
olhamos para o contexto deste capítulo 4, que é o capítulo 3, ali Paulo ele mostra a situação do mundo, a situação da humanidade, e principalmente no lado espiritual. Obrigado. Paulo, meus irmãos, ele mostra que nos últimos dias, no capítulo 3, haverá comichão nos ouvidos, diz Paulo, pessoas deixando a verdade, indo para a mentira, pessoas, falsos profetas, pessoas tentando enganar as outras com falsas mensagens. Então, neste capítulo 4, meus irmãos, Paulo, ele fala para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Seja no tempo certo ou não, Timóteo. E Paulo ainda fala, meus irmãos, exorta, repreende. Só que Paulo fala com longanimidade, com paciência, mas não deixe de pregar a palavra. E, meus irmãos, quando nós olhamos este verso do apóstolo Paulo, pregue a palavra a tempo ou fora de tempo, que dá a entender a tempo, que dá a entender isso é quando a igreja, os irmãos, tem uma data marcada, ou, por exemplo, hoje, à tarde, terá um evangelismo, ou sábado que vem está marcado um evangelismo no bairro. Parece que dá a entender que o tempo é quando existe a possibilidade na agenda, quando está na agenda. E fora do tempo, que dá a entender, meus irmãos, que é quando não está na agenda. É quando o Espírito Santo toca no meu coração, no seu coração, e seja lá no ônibus, seja lá no mercado, seja lá no colégio, ali eu tenho a possibilidade, a oportunidade de falar do Evangelho. Então, meus irmãos, no tempo certo ou não no tempo, eu tenho que pregar o Evangelho. E aqui, por ser tão necessário a pregação, meus irmãos, não tem uma época específica para acontecer. Cada oportunidade, irmão, deve ser bem aproveitada. Cada oportunidade. A preocupação do apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, que muitas pessoas, meus irmãos, estavam perecendo. Estavam morrendo sem ouvir a mensagem da palavra de Deus. E hoje, irmãos, quantas pessoas que estão perecendo? Até mesmo parente, não é isso? Sem ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Sem ouvir o Evangelho. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão se afundando cada vez mais no pecado. E muitas vezes, talvez até esperando alguém ouvir a palavra do Senhor. Então, cada oportunidade, meus irmãos, deve ser aproveitada para pregar o Evangelho. E nesta mensagem, a primeira parte desta mensagem é o seguinte: ao pregar o Evangelho, ajudamos o pecador a entender a sua condição. Então, meus irmãos, não é só pregar o Evangelho simplesmente, né? Mas ao pregar o Evangelho, nós ajudamos o pecador a entender a sua condição. O Evangelho, ao contrário do que muitos imaginam, irmãos, não é puramente emocional. Quantas pessoas que pensam o seguinte: a palavra do Senhor falou comigo, hoje eu chorei, hoje eu li a palavra, alguém pregou para mim, eu chorei, muita emoção, mas ela não é puramente emocional, irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, meus irmãos, ele aguça o lado racional das pessoas. O Evangelho, meus irmãos, ele é esclarecedor. Ele nos ajuda a conhecer a pessoa de Deus e a nós mesmos. Olha só o efeito que faz o Evangelho na vida de uma pessoa. Ele esclarece, ele ajuda a conhecer a Deus,
a pessoa de Deus e ajuda a conhecer a si mesmo, quando nós pregamos. A pessoa cai em si, a Bíblia ela mostra ali o seu estado. Então, meus irmãos, o Evangelho ele mostra a real condição espiritual do ser humano. Paulo ele diz em Romanos 3:23, que foi lido no início, todos pecaram e estão afastados, estão destituídos da glória de Deus. Olha a situação do ser humano, irmãos. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O pecado, meus irmãos, é a razão pela qual a humanidade se afastou do Criador. Sem a intermediação de Cristo, todos os homens se encontram distantes de Deus, irmãos. Sem a presença do Senhor, todos se encontram longe de Deus. A queda humana ocorreu lá no Éden com Adão, a qual diz a palavra do Senhor, que nós sabemos, o pecado entrou no mundo, diz Paulo, Romanos 5, verso 12. O pecado entrou no mundo e por meio de um só homem, trouxe a morte e se espalhou por toda a raça humana. Então, meus irmãos, aí está a necessidade de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. A queda humana que ocorreu lá no Éden através de Adão. Então, todos pecaram e a morte se espalhou para toda a raça humana. E ainda, meus irmãos, encontramos que todos nós herdamos o pecado original de Adão. Somos concebidos em pecado. Aí quando nós olhamos para o Salmo 51 e o verso 5, o salmista Davi, naquela situação difícil, que ele passou, e ele reconhecendo o seu erro, ele confessando o seu pecado diante de Deus, ele falando ali no Salmo 51 e verso 5, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então o pecado, meus irmãos, ele é uma conspiração contra Deus. O pecado, meus irmãos, é a transgressão da lei de Deus, a qual sabemos. O pecado é um ato de rebeldia e desobediência a Deus, irmãos. E claro, irmãos, o Evangelho jamais deixará de enfatizar, o Evangelho jamais deixará de ressaltar ao pecador a sua condição. Quando Adão, o Senhor colocou ali no Éden, e o Senhor disse a Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas desta, que é do bem e do mal, não tocará. No dia que você comer, certamente morrerá. Meus irmãos, então encontramos que o pecado, ele é a transgressão da lei de Deus. É um ato de rebeldia, é um ato de desobediência a Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, a necessidade da pregação do Evangelho. Não hesitemos, meus irmãos, não fica inseguro ou na dúvida em apresentar ao pecador, por meio da pregação, o diagnóstico da vida do ser humano. Não fique inseguro ao pregar o Evangelho. Talvez bate aquela insegurança, mas será que vou pregar o Evangelho para essa pessoa, mas será que eu tenho que falar o que a Bíblia realmente está falando? Quantas pessoas, meus irmãos, que ficam nessa dúvida, para não bater de frente com as atitudes que aquela pessoa faz. Mas aqui, meus irmãos, a orientação é: não fique inseguro em apresentar ao pecador, por meio da pregação do Evangelho, diagnóstico da sua condição. Mostre a verdade. Mostremos a verdade, irmãos. Sem rodeio, claro, com amor, a qual diz Paulo para o seu filho
na fé, Timóteo, com paciência. Mas não deixamos de apresentar a verdade, que ele está distante de Deus e que não deve permanecer na mesma forma. Um dia alguém pregou para a minha família, para você, para a sua família, sem rodeio, mostrou a verdade. Isso, meus irmãos, também, nós devemos também pregar a palavra do Senhor, com amor, com carinho, mas mostrar a verdade para a pessoa. A palavra de Deus, meus irmãos, porque ela tem poder para libertar. A palavra do Senhor, ela tem poder, meus irmãos, para restaurar. É por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus com ousadia. Quando nós olhamos para os nossos irmãos do passado, na igreja primitiva, eles pregavam com ousadia, né, irmãos? Eles falavam, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados. Eles pregavam com ousadia. Eles mostravam que Cristo é o alvo principal. Então, meus irmãos, aqui está, ajudamos o pecador a entender a sua condição. E nós encontramos ainda, meus irmãos, a segunda parte desta mensagem. Ao pregar o Evangelho, ajudamos o pecador a aceitar a sua necessidade. O Evangelho, meus irmãos, ele ajuda o pecador. Além disso, o Evangelho, quando proclamado, irmãos, também ele atua para incentivar as pessoas a aceitar de fato que precisa de Jesus. Quando nós pregamos, então a palavra de Deus, ela instiga, ela incentiva a pessoa a aceitar que ele precisa realmente de Jesus. Havendo pecado, o ser humano contraiu, meus irmãos, uma dívida que não pode pagar. Por isso ele precisa de um redentor. E se tivéssemos que pagar, meus irmãos, a pena dos nossos pecados, seria com a morte, né, irmãos? Infelizmente. Se fosse para pagar, seria com a morte eterna. E Paulo, ele fala aos Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, olha só, irmãos. Olha só o que o pecado faz na vida do ser humano. O salário do pecado é a morte. E quantas pessoas, meus irmãos, estão mortas, espiritualmente. Mas, por outro lado, Paulo diz que mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus, irmãos. Enquanto que o salário do pecado é a morte, temos a vida eterna por Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança de um dia encontrar com Ele. E aqui, meus irmãos, encontramos que Jesus Cristo, em sua morte, pagou a nossa dívida e nos tornou, meus irmãos, justificado gratuitamente pela sua graça. Romanos 3, o verso 24. Somos justificados gratuitamente pela sua graça. E aqui nós podemos ver outro ponto importante, que havendo pecado, o ser humano provocou um distanciamento que não pode revogar, irmãos. Olha só, o que o pecado faz, distanciamento, né? Antes de Adão pecar, a Bíblia fala que Deus sempre estava ali, visitando do dia, visitando ali, mas depois que Adão pecou, ele se escondeu. Então, meus irmãos, o pecado é isso, ele distancia o homem de Deus. Por isso, ele precisa de um mediador. O nosso pecado nos afastou de Deus e nos pôs sobre a sua ira, irmãos. E ele provocou inimizade entre a criatura e o Criador.
Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 59, e o verso 2, irmãos, lá fala assim que as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Esse é o efeito do pecado na vida do ser humano. Separação. Então, Cristo, em sua morte, nos reconciliou novamente com Deus. Graças a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 18, ali mostra o ministério da reconciliação. Cristo morrendo, Cristo lá na cruz do Calvário, ali para nos reconciliar, irmãos, com Deus, tornando-se desse modo o mediador entre Deus e o homem, diz Paulo em 2 Timóteo 2, verso 5. E, meus irmãos, continuemos a proclamar a palavra de Deus, mostrando para as pessoas que eles precisam de Jesus. Continuamos proclamando, meus irmãos, ao ouvinte, que somente em Jesus temos um Redentor, um mediador, a nossa vida para com Deus e nos reconcilia com Ele. Vamos cada dia, meus irmãos, despertar nesta parte, pregar o Evangelho para as pessoas. Sem Cristo, diz a Bíblia, nós estamos condenados. Sem Cristo, mas com Cristo, absolvido. Olha só, irmãos. Paulo, aos Romanos 8, verso 5, pois agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando aceitamos o Evangelho, quando o pecador aceita o Evangelho, então Paulo já fala aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ajudamos, irmãos, o pecador a entender sua condição e aceitar a necessidade da palavra de Deus. Ainda nós encontramos que porque Paulo, ele fala assim, meus irmãos, ao pregar o Evangelho, ajudamos o pecador a crer na solução. Esse é o terceiro tópico da reflexão. Ao pregar o Evangelho, ajudamos o pecador a crer na solução. Aos que não entendem, meus irmãos, a gravidade da sua condição pecaminosa. Aqueles que não entendem, meus irmãos, a relevância da sua necessidade de Cristo para receber Jesus. E quantas pessoas, irmãos, equivocadamente, alguns pensam que não há outro meio, ou que há outro meio para aceitar Jesus, que poderão se aproximar-se de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que pensam que através de um ato caridoso, ele pode se aproximar-se de Deus. Quantas pessoas que pensam que através do poder ou através dos recursos financeiros, ele pode se aproximar-se de Deus. Outros acham que através de uma penitência, ele pode se aproximar-se de Deus. Mas, meus irmãos, não pode. A Bíblia mostra que não através de ato caridoso, não é através de recursos financeiros. A Bíblia fala, Paulo diz que não foi com prata, não foi com ouro, que o Senhor nos resgatou da vossa vã maneira de viver, mas ele diz, foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que foi vertido lá na cruz do Calvário. Com sangue de Cristo, irmãos. A Bíblia, ela é clara quando esse assunto, meus irmãos, é somente por meio de Cristo somos justificados por Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 3, o verso 18. Pela fé somos justificados. E ainda ele mostra, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós,
é dom de Deus. Olha só, irmãos. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus irmãos, preguemos o Evangelho, pois assim daremos ao pecador a oportunidade de ele crer em Cristo. A solução. Olha só, irmãos, a fé. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então, meus irmãos, para a pessoa ter fé, ela tem que ouvir. E para ela ouvir, alguém tem que pregar a palavra de Deus. E nós somos chamados para pregar o Evangelho, irmãos. Preguemos o Evangelho, pois ao crer que nele o pecador obterá o perdão e a absolvição dos seus pecados. E João, meus irmãos, no capítulo 3 e o verso 16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o ser humano de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus. Tenha a vida eterna, irmãos. E para concluir esta mensagem, aqui nós encontramos, meus irmãos, que ao apresentar o Evangelho como solução para a condição na qual a humanidade se encontra, o cristão, ele glorifica a Deus em Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, nós estamos glorificando a Deus em Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Quando nós pregamos o Evangelho, meus irmãos, nós honramos a Cristo, levando a sério a necessidade da pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, seja presente, seja disposto, constante na participação dos projetos evangelísticos da igreja, a qual este é um dos projetos que o pastor colocou agora. E em qualquer lugar, envolva-se na proclamação do Evangelho. Aí Jesus, ele fala, irmãos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não é só para o pastor, para o missionário, mas para todos aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que se tornaram grande vaso nas mãos do Senhor. Então, nosso dever agora, meus irmãos, é pregar o Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e fora do tempo. Há necessidade, irmãos, de pregar o Evangelho. Há pessoas perecendo. Há pessoas cada dia afundando no pecado. E nós, como servos do Senhor, devemos anunciar o seu Evangelho. Porque a Bíblia fala que Jesus, muito em breve, se manifestará nas nuvens do céu com poder e grande glória, irmãos. E devemos cada dia estar atento. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, desperta tu que dorme, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que a mensagem de Cristo seja pregada, irmãos. Nossos parentes, pessoas distantes de Deus, nosso vizinho, nosso amigo de serviço, nosso colega de serviço, de trabalho, de escola, do colégio, que nós possamos realmente estar atento à palavra de Deus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe. Ministério de Louvor. Em seguida, o pastor Alex, fazendo o momento final.
Graças a Deus. Que Deus faça chover perdão e graça sobre nós, mas não apenas sobre nós. Que Deus faça chover perdão e graça sobre todos que necessitam. O pastor Divaldo trouxe uma mensagem muito importante para a gente hoje aqui de manhã. E eu acho que essa mensagem, ela nos ajuda a pregar o Evangelho. Quando você estiver inseguro para pregar o Evangelho, lembre-se dessa mensagem. A mensagem de que todos precisam, todos. E o pastor disse que um dia alguém pregou o Evangelho para você e para sua família. Um dia alguém fez isso. Foi lá e falou a verdade para você. Foi lá e disse para você que você precisava do Evangelho.
que sem Deus você não podia viver. Alguém disse isso para você e você entendeu essa mensagem do Evangelho, aceitou o Evangelho. E agora, tendo aceitado o Evangelho, Deus nos desafia a pregarmos o Evangelho para outras pessoas. Essa é a nossa missão. A gente pode entrar e sair da igreja várias vezes e ouvir isso e a gente achar a mensagem bonita e não passar disso. Ou a gente pode, de fato, começar a executar a pregação do Evangelho. E quando você estiver diante de um amigo, de um familiar, de qualquer pessoa, você lembrar, essa pessoa precisa do Evangelho e quem Deus colocou aqui do lado dela para falar do Evangelho sou eu. Não é mais ninguém, mas sou eu. Você tem essa missão. Feche seus olhos, queria orar para que Deus te ajude a cumprir essa missão. Ore comigo nesse sentido. Senhor, nós estamos entendendo a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor está sempre falando com a gente. O Senhor está sempre desafiando a igreja. O Senhor está sempre, Senhor, mostrando para a igreja que espera dela essa missão, Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de conhecer o Evangelho, nós sabemos do Evangelho. O Evangelho chegou até nós, chegou até a nossa família, chegou até a nossa casa. O Evangelho nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. O Evangelho abriu os nossos olhos e nos fez entender e conhecer a Deus. E nós somos gratos a Ti por isso, Senhor, porque o Evangelho chegou até nós. Mas nós que entendemos que precisamos do Evangelho, Senhor, nós também hoje entendemos que todo ser humano precisa do Evangelho. Todo ser humano necessita do Evangelho, necessita, Senhor, de perdão e de graça. Todo ser humano precisa disso, Senhor. Que essa grande verdade nos ajude, Senhor. Quando nós estivermos diante de alguém, quando nós estivermos diante de qualquer pessoa, que o Senhor nos ajude a lembrar dessa verdade, que o Evangelho é uma necessidade das pessoas, e com base nisso, Senhor, que nós possamos pregar a Tua palavra, pregar a verdade, pregar Jesus, anunciar o Teu reino para as pessoas em nome de Jesus. Usa cada um de nós que está aqui, Senhor. Essa missão não foi dada a anjos, essa missão foi dada a gente, a nós seres humanos. Essa missão foi dada a cada um de nós que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, usa as nossas vidas. Coloca palavras nos nossos lábios, meu Deus, para falarmos às pessoas. Lembra a gente de tudo que nós temos ouvido, para a gente poder falar isso, Senhor. Lembra a gente das verdades do Evangelho, para a gente poder anunciar isso para as pessoas, em nome de Jesus. Usa a Tua igreja, Pai. Usa as nossas vidas. É o que nós esperamos, é o que nós desejamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. A gente vai orar pela vida da irmã Terezinha. A irmã Terezinha foi internada essa semana. A gente recebeu informação de que ela precisou ser entubada, porque ela estava com dificuldade para respirar. Então a gente vai orar pela irmã Terezinha, pedir que Deus possa agir na vida dela em nome de Jesus. O Eli está pedindo para a gente orar também pela sua família e por ele. Que Deus possa abençoar também a vida do Eli. Pelo horário, eu não vou te chamar aqui, mas tem alguém aqui hoje que chegou à igreja e que precisa receber, precisa de uma bênção, precisa de uma ação específica de Deus na sua vida? Erga sua mão se tem alguém aqui que chegou à igreja precisando de uma bênção especial hoje. Ninguém? Então a gente vai orar por esses dois pedidos, tá bom? O irmão Eli e a irmã Terezinha. Feche seus olhos. Senhor, a gente quer apresentar aqui diante do Senhor a vida dos nossos irmãos em oração. Nós nos unimos aqui, Senhor, para orar em favor da vida da irmã Terezinha. Em nome de Jesus, Pai. Lá onde ela está agora no hospital. Visita ela, Senhor. Dê a Tua bênção na vida dela, Senhor. Que a enfermidade seja repreendida e que a irmã tenha vida, em nome de Jesus. Nós nos unimos aqui em oração como igreja do Senhor para interceder pela vida da nossa querida irmã. Abençoa ela, Senhor. Dá capacidade para ela respirar, Senhor. Abençoe a vida dela, que ela possa, meu Deus, ter saúde, que ela possa se recuperar, meu Deus.
ela que precisou ser entubada, a gente ora para que ela seja extubada em nome de Jesus, que o Senhor dê uma recuperação para a saúde dela, Senhor. Nós nos unimos aqui juntos, existem vários familiares aqui na igreja da irmã Terezinha, Senhor, filhos, netos, gente que agora se une a gente em oração, em favor da tua serva, Pai. Abençoa ela, em nome de Jesus. Alcança a vida da irmã Terezinha, alcança a vida também do irmão Eli, da sua família, que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor abençoe a vida dele, Senhor, grandemente, em nome de Jesus. E tudo aquilo que agora ele precisa, Deus, que o Senhor possa alcançar com a tua misericórdia a vida dele e da sua família, e o abençoar para a glória de Deus, no nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Deus abençoe vocês. Que a gente possa ter um sábado abençoado pelo Senhor. Lembre-se de tudo que Deus tem falado com a gente durante esse mês também, nos meses que já se passaram, para que nós possamos cumprir a nossa missão em nome de Jesus. Aos nossos amigos que nos visitaram hoje, vocês são sempre bem-vindos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. A gente tem uma reunião com algumas pessoas da liderança. Eu vou pedir que logo imediatamente ao final do culto a gente possa se reunir ali no MCA para a gente poder ganhar tempo também, tá bom? Feche seus olhos. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus.